no estúdio, nós conversamos a partir de agora com o vereador Edilberto Borges, o Dudu, do PT. Vereador que vai conversar conosco sobre os trabalhos na Câmara Municipal, em especial a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura o déficit financeiro nas contas do município de Teresina. Claro, também outros assuntos relacionados ao Legislativo Municipal. Vereador Dudu, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio. Boa tarde, Natan. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí no mundo. Vereador, vamos começar falando sobre essa CPI, que o senhor foi proponente, preside e tem acompanhado os trabalhos. Já no início das convocações das oitivas, marcado? Pois é, iniciamos os trabalhos da CPI semana passada e fizemos já os requerimentos dos pedidos de informação. O prefeito alardeou aí um déficit inicialmente de 1 bi, chegando agora a 3 e já fala-se em 4, 5 bi. E o povo de Teresina ficou aturdido, sem saber o porquê que não tem ali a coleta do lixo na sua casa, o medicamento básico nas UBS, no HUT, e esse déficit, que o prefeito chama de rombo. Eu prefiro chamar de déficit corrente da prefeitura. Então a CPI foi instaurada, já começamos a receber as informações concernentes às informações que foram colocadas pelo prefeito. Paralelo a isso, Natan, ao longo dessa semana, nós fomos aos órgãos de controle e fomos bem recebidos. Estivemos no Ministério Público Federal com o doutor Marcos, colocando dessa CPI que está sendo feita pela Câmara. Fomos bem acolhidos, inclusive ele colocou números inclusive da saúde. Fomos ao OAB, o Raimundo Júnior também, presidente da OAB, inclusive vai instaurar lá uma comissão especial para fazer o acompanhamento dessa CPI. Estivemos no TCE com o presidente Kennedy Barros, que também fomos bem recebidos, e se coloca à disposição do povo de Teresina para que o TCE, que é um órgão de expertise dessa área de controle de política pública, vai nos dar uma contribuição muito boa nessa CPI. E iremos no Ministério Público Estadual e no Conselho Regional de Contabilidade. Eu quero conversar com meus colegas contadores para que a gente possa também disponibilizar técnico para acompanhar os números. O fato é que a CPI está andando e já anunciamos os primeiros calendários das oitivas. Quarta-feira que vem iremos já ouvir o secretário de Finanças do município atualmente, para que ele vá fazer um esboço e a gente vai confrontar os números que nós começamos a trabalhar e a estudar, para que ele possa, ali, com essa acariação, a gente começar a entender aonde é que está esse déficit. Eu digo sempre que quando a gente ouve falar em rombo, para mim rombo é roubo. E você não pode aqui chegar e falar de um rombo sem dizer onde é que está ali o desvio, se tiver desvio de finalidade, desvio de recurso, corrupção, alguma coisa do tipo. Então, a CPI agora começa a dar suas aceleradas nesse sentido. Ainda nesse quesito, finanças públicas, administração municipal, ontem uma notícia que surpreendeu muita gente, repercutiu bastante também na Câmara Municipal, a saída do presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira. Pela terceira vez, pediu exoneração do cargo, agora, ao que tudo indica de forma definitiva, e fez algumas declarações que repercutiram. Como é que o senhor tem acompanhado essa situação? E isso também pode ser objeto da CPI, essa situação, mais especificamente na saúde do município? Mas não tem nem dúvida. Ontem eu vi e fiquei estarrecido com as denúncias gravíssimas. Olha, o que o ex-secretário Charles fez ontem de público foi várias denúncias graves. Denúncia de que ele não estava ali como um bedel, ou seja, ele não estava ali como um bibelô para ser manipulado. Denúncia de que há manipulação nos contratos, na venda e no recebimento de dinheiro da saúde. Denúncia no sentido de que desaparelharam as funções administrativas da Fundação Municipal de Saúde, arremetendo ela para outras secretarias para engessar, para daí fazer não sei o quê. Então, ele só faltou foi dizer claramente de que está tendo aí muitas questões na saúde. E o que é que nós estamos vendo? 7 meses de gestão, falta medicamento básico, falta atendimento básico, falta insumos básicos na área da saúde,
A saúde de Teresina, é bom para o povo de Teresina entender, ela consome quase 40% de toda a nossa riqueza, só de receita do município. Se eu não estou falando de emenda, eu não estou falando de convênios, eu não estou falando de aditivos, eu não estou falando de outras receitas, eu estou falando só da receita corrente do município, mais de 40%. Então nós estamos falando de uma conta bilionária, e quem está dizendo isso é o secretário. Então, com certeza, a gente vai propor a convocação do secretário, a convocação dele na CPI, para que ele possa esclarecer esses fatos que ele disse, para que a gente possa, inclusive, fazer uma ampliação urgente lá na saúde, com os fornecedores que lá no dito déficit tem 110 milhões, até que foi anunciado pelo prefeito, mas a gente vai, inclusive, aprofundar essa denúncia que o Charles fez ontem, e aí confrontar, saber o que é que está tendo de maquinação, de direcionamento e de forma que o fluxo administrativo financeiro normal não está sendo executado. Quem disse isso foi o secretário. Então, na minha opinião, dos últimos dias, quem mais fez declarações fortes e denúncias graves, gravíssimas, foi o secretário Charles, que é o gestor da principal pasta do município de Teresina e que tem muito problema para ser explicado. Então, a CPI, com certeza, deve convocar para que a gente possa aprofundar essa denúncia que ele fez. Agora, vereador, existem 3 CPIs em andamento na Câmara Municipal, 2, a CPI da Águas de Teresina já chegando ao final com relatório aprovado, mas como é que o senhor avalia esses trabalhos? Eles, especificamente na CPI do déficit financeiro, de fato, há a expectativa de mostrar um resultado efetivo para a população, algo concreto e apontar os caminhos para a volta do equilíbrio financeiro no município? Mas não tenho nem dúvida. O povo de Teresina me conhece. Eu sou vereador de 4 mandatos, ou um de suplente, estou no 5º mandato. Vocês da imprensa me acompanham. Primeiro, que eu não arredo dos meus princípios. Segundo, que eu não me intimido com nada. Segundo, que quando eu começo meio e fim. Eu presidi a CPI do transporte público, apresentamos ao final o relatório para os órgãos de controle e para a prefeitura. Infelizmente, a gestão anterior não acatou, deu no que deu. A gestão atual não acatou, está dando no que dá o transporte público. Mas está lá a CPI mostrando o caminho, que é o lógico. Rompe o contrato, abre a emergencial e uma nova licitação. Até que isso aconteça com o transporte público, ela não vai mudar. E nós fomos até o final com a CPI. Muitos tinha, inclusive, às vezes, até ameaças veladas e eu não abri. Nessa daqui você pode ter certeza. Não é à toa que nós fomos para os órgãos de controles, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, OAB, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, para que a gente possa dar uma radiografia. E outra, vou dar aqui um exemplo. Executaram um empréstimo do Banco do Brasil de 500 milhões que o prefeito apresentou lá como rombo. Nós vamos simplesmente auditar. Eu conversava isso com o presidente do TCE. Vamos pegar aqui como exemplo. Asfaltaram o Mocambinho. Gastaram 10 milhões. Estou dando exemplo, não estou falando isso como valor exato. Só como exemplo. Gastaram lá 10 milhões para asfaltar o Mocambinho. Ora, nós vamos pegar esses 10 milhões. Quem foi que pagou? Foi o empréstimo do Banco do Brasil. Para qual empresa? X. Quantos quilômetros ela executou desses 10 milhões lá no Mocambinho? Tantos quilômetros. Vamos fazer uma auditoria e vamos, inclusive, com a expertise que tem hoje o Tribunal de Contas, com máquinas de última tecnologia, para fazer, inclusive, a inspeção técnica daquele asfalto. Aí nós vamos chegar e dizer, realmente aqui houve desvio, se constatado o desvio. Então nós vamos fazer apanhados de execução desses déficit, fazendo auditorias. Vamos chamar aqui os 30 principais fornecedores da prefeitura, tanto da saúde, como da educação, como da infraestrutura, para fazer a cariação entre eles na CPI. Isso é óbvio que vai acontecer. Para saber se aquele empresário que está hoje, dito lá, 456 milhões de restos a pagar, como se fosse um rombo, se ele forneceu o trabalho. As empresas terceirizadas, tem 220 milhões, vamos chamar todas
todas e pedir uma auditoria em loco dos contratos. É muito simples, Natan. Se a gente quiser fazer a coisa acontecer, eu vou pegar bem aqui um contrato, vou dar um exemplo, Servifaz tem lá um contrato de 50 milhões, são 10 mil terceirizados. Vamos saber se esse povo está trabalhando, se foi executado o serviço do ano passado e por que tem 220 milhões para a prefeitura pagar. Isso é dinheiro do povo, nem é do Silvio, nem do vereador Dudu. Então, quem me conhece sabe como é que eu trabalho. Então, nós vamos chamar e fazer uma cariação lá geral, para esclarecer para o povo quer saber. Ah, tem rombo e não diz o que é? Não, não existe isso não. Aí ontem um gestor importante faz a denúncia que fez, a gente não vai tomar as providências, pode ter certeza, doa quem doer, nós vamos até as últimas consequências. Só para encerrar esse assunto, esse tema, eu espero a presença do prefeito Silvio Mendes na CPI ou na Câmara. O prefeito sinalizou que conversaria com os vereadores, faria uma visita para apresentar alguns dados, que não aconteceu, pelo menos publicamente. Eu espero que ele contribua também com esse trabalho. Eu não descarto a gente convocar gestor anterior, que com certeza teremos necessidade de convocar. O financeiro da gestão anterior vai ter que ir para a CPI, e é bom que agora é uma CPI, ou vai por bem ou vai coercitivamente. Aí não vai. Lá ninguém, nós temos um entendimento da CPI, ninguém vai ser convidado. Mas no final do ano passado, o então secretário de Finanças, Danilo Bezerra, foi convidado algumas vezes, não compareceu, foi convocado. Foi convocado, pediu exoneração. Agora nós temos um instrumento que é a CPI, que vai até ele. Coercitivamente? Coercitivamente. Quem é gestor, ele está passivo disso. A CPI é um instrumento constitucional. Ela tem poder, inclusive, de polícia. Então, todos os gestores que forem convocados ou vão, na data da convocação, nós vamos fazer tudo sem assodamento, tudo com prazo legal, tudo como manda e deve ser feito. Nós não queremos aqui caça às bruxas a ninguém, nós não queremos atrapalhar ninguém, muito pior a gestão, porque nós queremos devolver para o povo de Teresina o que ele nos fez, que é nos pagar como parlamentar e como prefeito e ter os serviços públicos sendo efetivados. Então, nós não vamos tirar ninguém. Então, pode estar passivo de gestores anteriores, atuais, prefeito, ex-prefeito, enfim, qualquer um que a CPI entender que tem necessidade de dar esclarecimento para registrar nos anais da CPI, serão convidados, mas a maioria que foi gestor vão ser convocados e estarão lá para dar os esclarecimentos. Não dá para a gente não dar a explicação para o povo. E quem imaginar que a CPI do déficit não vai apresentar ao final um relatório à altura do desafio que ela tem, vai dar com os burros, porque nós vamos apresentar. E no final, os órgãos de controle, que já estão todos comunicados, vão estar cientes desse CPI. E outro detalhe, Natan, nós iniciamos as CPIs com as reuniões ordinárias sigilosas, porque a gente queria trabalhar, aprovar o cronograma de execução dessa CPI, todo foi aprovado por unanimidade, fazer esses quesitos de apresentar para os órgãos de controle externo, mas a partir de quarta-feira agora, essa última quarta, nós já determinamos que elas serão abertas, então não terá sigilo, as oitivas, as reuniões ordinárias, vamos fazer inclusive no plenário da Câmara, para inclusive ser transmitida pelo YouTube, para o povo também ter o controle social, para o povo acompanhar. Então o povo vai acompanhar e vai saber como é que anda essa CPI. E eu acredito que a gente, fazendo assim, vai dar uma resposta à altura. Bom, vamos mudar de assunto, porque paralelo a esse trabalho parlamentar na CPI, o senhor também está finalizando uma corrida eleitoral interna no Partido dos Trabalhadores, candidato à presidência estadual do partido, em um processo que a votação já ocorre no próximo domingo. A avaliação que o senhor faz dessa caminhada, desse processo, não só na capital, mas também no interior do estado? Olha, eu digo sempre que eu tenho muito orgulho de ser um dos fundadores do PT. Eu milito no PT desde os meus 16 anos de idade. Então, a maior parte da minha vida, se Deus me levasse hoje, eu poderia dizer que a maior parte da minha vida eu sempre militei nesse partido, porque eu acredito na política, Natan. Eu acredito que na política você pode melhorar a vida dos mais pobres, que na política você pode dar dignidade para a pessoa humana, entendeu? Que na política você pode promover política pública com recurso público para que ele chegue na mesa do trabalhador, do desempregado. É por isso que nós temos hoje o orgulho de ter o presidente Lula como o embaixador do combate à fome e à miséria no planeta. O presidente Lula como
as políticas públicas nacional, permitiu que o filho do pobre se formasse em medicina, que o filho do pobre pudesse disputar de igual para igual com o filho do rico. É só você ver aqui hoje na UESP, na UFP. Então, o PT, para mim, é uma paixão e vai ser sempre um partido que eu vou disputar, porque eu quero que esse partido não saia do eixo da criação dele, que é esse, de ser um partido popular de massa, voltado aos mais pobres. E eu vejo que ao longo dos nossos 45 anos, esse partido se afastou um pouco. Porque, Natan, que a gente hoje apanha na juventude. Apanha feio. Porque o jovem de hoje, você que é jornalista, que cobre a política, sabe, o jovem de hoje de 25 anos, até 30 praticamente, ele não sabe o que era esse país de 2002 para trás. Ele já vivencia um país democratizado, com inclusão social, teve a turbulência daquele governo desastroso, extremista do Bolsonaro, que o governo Lula teve que retomar de novo e voltar o Brasil a ser dos brasileiros e tirar o Brasil do mapa da fome. E graças a Deus com o ministro Wellington Dias, que é do Piauí. Então é esse PT que a gente quer. Mas a gente quer um PT que chegue lá em Cajueiro da Praia e defenda os interesses do PT lá, que chegue lá em Bom Jesus e defenda o interesse do PT lá, e no Estado. O governador Rafael hoje goza de 85% de sua aprovação. Em conteste, contra fato, não existe argumento. Agora, o governador Rafael, por exemplo, ele vai estar coordenando o processo da reeleição. Nossa estratégia número 1 é a reeleição do Lula, a reeleição do Rafael aqui. Os coordenadores do processo, tanto o presidente Lula como o governador Rafael, mas o governador Rafael ele vai ter que negociar com o MDB, com o PSD, e ele vai ter que negociar com um conjunto de partidos. Porque é óbvio, ele não vai querer chegar para o MDB, vou fortalecer só o PT. Não, ele vai querer que o MDB seja fortalecido, tanto é que o Marcelo Castro é o nosso senador, e no PT isso já está pacificado. Ele vai querer fortalecer o PSD do deputado Júlio e Georgiano, participando da chapa, isso já está pacificado no PT, vai ter uma vaga sim de Senado, vai ser o nosso senador da República. O PT está reivindicando, indicar a vice, porque a reeleição do Rafael já é um direito que ele tem. Mas nós vamos fazer um debate interno, inclusive do nome do vice. E é o PT que vai decidir, é o PT que vai definir. Não vai ser o governador Rafael que vai estar defendendo exclusivamente o interesse do PT, que vai ter que defender o PT. Por isso que nós temos que ter uma estratégia de aumentar para 16 deputados estaduais, 5, 6 deputados federais. E para isso precisa de um partido forte. Natan, eu andei agora no Piauí e conversando com muitos companheiros, todo mundo desacreditado da gestão atual do PT, porque ela descentralizou e centralizou as ações aqui em Teresina e esqueceu os municípios. Aí eu vejo às vezes um discurso do João e outros, elegemos 50 prefeitos, pífia, deixamos de eleger vários vereadores que saíram do PT para outros partidos, porque não tinha legenda dentro do PT, para eles comporem e disputarem. Saíram, eu vi um depoimento da vereadora aqui em Água Branca, que ela chorou. Meu Deus, tive que sair do PT. O partido então está ausente então, o PT das bases do interior. Está afastado e a gente precisa retomar. O PT precisa ser antenado com a juventude. Precisamos disputar e discutir com os cristãos, sobretudo os evangélicos. O Partido dos Trabalhadores enfrenta nos últimos anos uma dificuldade muito grande na comunicação, principalmente na comunicação digital, nas redes sociais. Enquanto presidente do PT, o senhor pretende adotar alguma estratégia nesse sentido para fortalecer a imagem do partido junto a esse público também no ambiente digital? Natan, aqui nós estamos falando para o mundo. Aqui hoje não é só o Piauí que está vendo essa nossa entrevista. O mundo todo está. O PT, os diretórios municipais, o PT tem um fundo partidário quase que bilionário e precisa ser distribuído bem. Os parlamentares, tem parlamentar do PT no Piauí que não paga a contribuição do PT. Está errado isso. Está errado. Eu sou obrigado a pagar a minha contribuição. Tanto é que agora mesmo tem uma deputada de Minas Gerais, a Dandara, que não pagou o PT em dias e queria ser candidata. Teve a reunião do Diretório Nacional ontem, caçou. Por quê? Porque ela não estava em dia, pois aqui tem vários deputados federal e estadual que não pagam o PT. Isso a gestão tem que chegar e chamar junto. Por que o governador Rafael paga em dia, o ministro Wellington Dias paga em dia, o Dudu paga em dia, o seu Zé paga em dia, o Franzé paga em dia, o Firmino Paulo paga em dia e outros não vão pagar? Precisando desse recurso para dar estrutura lá no diretório municipal. É inadmissível, em pleno século XXI, que nós estamos, você não ter um secretário de comunicação do PT lá no municipal
com o mínimo de um celular desse, para repercutir as ações do governo Lula, para repercutir as ações do governo Rafael, para que ele possa jogar nos grupos lá a defesa do legado do PT, ter o mínimo de estrutura, inclusive paga, para alunos profissionais da área da comunicação, para que a gente tenha uma grande teia de combate aos fake news da extrema-direita na defesa do nosso legado. Não existe. Eles estão lá abandonados. Aí eu digo sempre, eu fico brincando e digo, olha, Natan, essa história, eu dizia e digo isso dentro do PT. Se você mexer num vigia que é ligado ao Georgiano, lá em Cristalândia, o Georgiano, o Júlio César vai lá para o Karnak, vai brigar pelaquela vaga, porque é dele, porque aquilo ali é um representante lá da legenda dele. Quando tira um petista, não vamos dizer nada não, nós somos partido do governador, somos partido do Lula, isso é brigar por pouca coisa. Abandona o coitado. Então isso aí diminui o impacto. Eu cobro sempre o seguinte, eu sempre dizia isso no governo do Hélio. Governador, quando a gente chegar, as ações do governo, o próprio governo chegar no município, o mínimo que pode ter é um presidente do PT, que é a sua sigla, fazendo parte da mesa de honra, independente de ser parlamentar ou não, é o seu partido. Às vezes a gente chega, o cerimonial do governo mesmo, fica naquele padrão FIFA, Europa, e não desce para as Américas, de fortalecer o nosso partido lá, numa simples cerimônia, só para você ali respeitar o partido, que é do governador. Então, isso tudo faz com que o PT fique fragilizado. Às vezes os companheiros do interior ficam tristes, porque chega a ação, chega na mão de opositores, chega na mão de bolsonaristas, a ação no município, antes de o petista estar sabendo daquela obra. Então isso aí, quer fortalecer as ações do governo? Não. Precisa da gente fazer todo esse conjunto de informação para ter essa defesa firme e forte. É por isso que eu quero ser presidente do PT e não ser candidato em 26. Você acha que se o Fábio for eleito presidente do PT, ele vai largar a campanha dele para cuidar do PT? Zero. O que o senhor defende na estratégia do partido, então, para 2026? O partido, naturalmente, vai indicar o candidato a vice-governador, mas há um debate interno de correntes do partido, o chamado PT Raiz, né? Os nomes mais tradicionais do partido, com a chegada de novos nomes também, ventila-se a possibilidade dessa indicação ser de um nome da nova geração. Qual estratégia deve ser adotada nesse sentido e como equilibrar esses interesses, né, do novo PT com o PT tradicional? Olha, eu digo sempre, nós que somos mais para trás, da fundação do PT, não temos que ter medo do novo, muito pelo contrário. Por que é que hoje o governador Rafael tem 85% de aprovação? Porque ele inovou na comunicação, na gestão, ele melhorou vários indicadores que já vinham dos governos do Hélito, do PT, estabilizando o Estado. Então, o que foi que aconteceu com isso? Melhorou para todos nós do PT. Então, às vezes eu ouço falar, não, o Chico Lucas, o Washington Bandeira, o Antônio Luiz, da Saúde, são os nomes colocados, são Rafa Boys. Nada. O Rafael é um Rafa petista e o grupo que tiver aqui hoje são todos petistas, raízes, porque estão se dedicando de manhã, tarde e noite para construir um Piauí de todos. E são petistas, então eu não faço a distinção. Eu defendo que a gente mantenha a nossa origem, que é trabalhar para os mais pobres, que é o governo Rafael, que é o governo Lula, mas sem perder o foco agora e o do futuro. Qual é a nossa estratégia em 26? Vai ser só os Rafa Boy ou os antigos que vai eleger o Rafael e o Lula? Nós queremos disputar os votos dos bolsonaristas. Nós queremos ir lá nos votos da extrema-direita para conscientizar eles do erro que eles fizeram historicamente com o Brasil ao votarem no Bolsonaro. Nós não vamos querer o voto deles. Aqui, quem é o principal adversário da democracia do Brasil? É um piauiense, Ciro Nogueira. Eu digo o nome. O Ciro aqui é a raiz do bolsonarismo. Tem deputado do PT fazendo reunião com o Ciro. Está errado. A direção tem que enquadrar. Nós não vamos permitir que o filhote 7 ou 8 do Bolsonaro, que é o que dá raiz para o Bolsonaro, que está acabando com o país, com o Centrão no Congresso, agora enterraram mais uma vez os pobres do orçamento quando derrubaram o IOF, e permitir que petista peça voto publicamente, deputado do PT. Para mim, isso é motivo de cassação. Se o senhor for eleito presidente mandato. Do PT, cassação de mandato. Porque vai buscar punir os parlamentares do partido que parlamentar, principalmente, nós temos que dar exemplo.
Nós temos que dar exemplo. Eu me lembro de uma história bem aqui, rapidinho, do Fidel Castro. Fidel Castro, em Cuba, o chefe da guarda da defesa de Cuba se envolveu com o tráfico de droga nos Estados Unidos. Fidel Castro mandou ele para a praça pública e disse, vai ser fuzilado. Aí chegaram com o Fidel Castro, vem cá, Fidel, você vai fuzilar? O chefe da defesa, ele disse, esse aqui tinha que ser o exemplo maior. Então, assim, óbvio que nós estamos falando aqui do exemplo que foi feito lá atrás do Fidel Castro, da punição. Mas no PT é inadmissível qualquer um filiado apoiar a coisa mais nefasta para a democracia e para os mais pobres, que é esse extremismo de direita, que aqui é assentado pelo Ciro. Eu tenho uma relação boa com o Ciro, beleza, pessoal. Politicamente, nós somos antagônicos. E o PT é antagônico. Então, você permitir que um filiado, que um deputado faça isso, qual é que o filiado vai dizer o comum? Ora, se o deputado está apoiando, por que eu não posso apoiar? Ah, porque ele me deu aqui uma estrutura na minha campanha de vereador, eu vou agora devolver para ele. Que história é essa? Então, é isso que tem que ter um partido duro. Aí você acha que alguém que é parlamentar, que vai ser candidato em 26, que vai estar disputando o voto, você acha que, por exemplo, o Fábio Novo deve ter voto com todo quanto é lado. Todos os deputados, todos nós somos parlamentares, eu devo ter tido voto, que gente que votou no Silvio, que votou no Pessoa, enfim. Porque o voto proporcional, ele acaba abrangendo todos os segmentos. Mas o exemplo tem que ser dado da direção do partido, tem que ser uma direção que respeita a fidelidade do PT. Nós somos um partido orgânico, por isso nós temos essa eleição. Por isso, Natan, que eu vou disputar sempre o PT. E se Deus quiser, no dia 6 agora, convocar todos os amigos e amigas. Olha, não deixe de votar. Independente, se não for votar em mim, não tem problema, mas vai exercer seu direito. Porque é isso que fortalece a democracia. Eu costumo dizer que no Brasil pode ter um instrumento da democracia igual ao PT, maior não tem não, que fortalece a democracia externa, a do nosso país e a nossa democracia interna. O dirigente eleito nacional, o presidente, que o meu é o Rui Falcão, deputado de São Paulo, que já fez um compromisso de não ser candidato se for eleito presidente, igual eu fiz o compromisso aqui no Piauí, é o nosso candidato lá. A nossa candidatura aqui no estado, e aqui em Teresina, nós estamos com Magalhães, e recebi agora informações, e temos aqui o nosso querido Edivan, que vai ser eleito presidente do PT de Parnaíba, que é o segundo maior colégio eleitoral do Piauí, está com a gente lá em Parnaíba, Edivan. Em Amarante, o Clemilton, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Piauí do PT, está conosco, vai ser eleito lá, chapa única inclusive, vai ter ali uma votação estrondosa, e mais de 87 municípios que estão conosco, vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, a gente vai estar construindo essa vitória juntos. São Pedro, Barras, enfim. Essa é a história do PT, Natan. São quantos locais de votação? Para quem está nos assistindo que é filiado ao partido, qual o procedimento para votar? Olha, e onde é que estão instalados os locais de votação? Serão 224 municípios, mas com comissão permanente 186, se não me falha aqui a memória, e desses 186, existe 42 municípios que só vão ter eleição municipal, porque não realizaram a eleição nacional da eleição passada de 2019. Mas, enfim, os 224 municípios. Aqui em Teresina, a nossa eleição vai se dar ali no colégio do Liceu, no centro de Teresina. Então, todos os filiados de Teresina, no Liceu, a partir das 8 da manhã, a gente fazer esse grande movimento da democracia interna do PT, para fortalecer a nossa democracia externa, a do Brasil, e eleger uma chapa com compromisso desse PT, fincado lá na origem, olhando aqui o presente e de olho no futuro, para a gente reeleger Lula, Rafael, 16 estadual, 5, 6 federais, e o Brasil voltar ao eixo para que o Lula, no próximo governo dele, não passe os perrengues que passa hoje, com esse centrão aí, acabando com a política pública dos pobres desse país. Vereador Edilberto Borges, Dudu, obrigado pela entrevista. Boa sorte na disputa do próximo domingo. Aproveitar e fazer uma merchandising aqui. Dudu, meu número é 390 e nossa chapa 490. Obrigado, gente. Tamo junto. Obrigado, vereador Dudu.